Olá, seja bem-vindo ao canal Literologia. Vamos discutir hoje a diferença entre fonética e fonologia, ou melhor, os conceitos de fonética e fonologia, de acordo com os melhores dicionários de fonética e fonologia e de linguística e gramática, tá? Então vamos começar aqui pela Thaís, Cristóforo Silva, no seu Dicionário de Fonética e Fonologia. Ela diz que a fonética é a disciplina da linguística que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles utilizados na linguagem humana. Algumas subdivisões da fonética são fonética articulatória, fonética auditiva, fonética acústica e fonética instrumental. Relaciona-se ao uso do conhecimento linguístico, ou seja, ao desempenho. Os domínios da fonética e da fonologia são complementares. Voltando ainda. De acordo com Neve, a fonética é o estudo da emissão e da recepção dos sons da linguagem articulada ou fones. Está, portanto, ligada à anatomia, à fisiologia e à acústica. Contrariamente à fonologia, não estuda os sons da linguagem do ponto de vista de sua utilização pelo locutor, mas somente do ponto de vista de suas propriedades físicas. Então já começa aí a clarear, esclarecer a fonética. A fonética tem uma preocupação com o estudo dos sons, mas com a sua produção de maneira geral, com a questão da materialidade física, materialidade meio que física, mas a materialidade da produção do som de maneira geral. Então está ligada à anatomia, à fisiologia e à acústica. Não está ligada diretamente à questão do uso que se faz do sentido que é produzido a partir desse som. É somente da produção do som de maneira geral. A fonética estuda os sons da língua em sua realização concreta, independentemente de sua função linguística. O que diz aí de Bois? Câmara Júnior diz que é o estudo da fonação. A fonética dita descritiva nos dá os efeitos acústicos elementares que a nossa audição apreende como unidades sônicas ou sons da fala, produzidos pela articulação dos órgãos fonadores. É de cada som que se depreende o fonema. E aí vejamos a fonologia, então. A fonologia é a disciplina que estuda ou que investiga o componente sonoro das línguas naturais do ponto de vista organizacional. Determina a distribuição dos sons e o contraste entre eles, com ênfase na organização dos sistemas sonoros. Caracteriza também a boa formação das sílabas e dos aspectos suprassegmentais, como, por exemplo, o tom e o acento. Então, já percebe, gente, que a fonologia tem uma ligação já com o som que produz sentido, com a ideia, o uso desse som pelo locutor. Relaciona-se com o estudo gramatical do conhecimento linguístico, ou seja, a competência. Mais uma vez, relaciona-se com o estudo gramatical do conhecimento linguístico. Tem interface com a fonética, a morfologia e com a sintaxe. Os domínios da fonologia e da fonética são complementares. A fonologia tem por objetivo ou por objeto os sons da linguagem, que estuda pelo ponto de vista de sua função distintiva no sistema. Então, a palavra função é que já entra mais claramente aí na ideia de fonologia. Então, estuda os sons da linguagem, mas do ponto de vista da função, que distingue traços de outros fonemas. Ela analisa, nesta ou naquela língua particular, sua distribuição na cadeia falada, suas combinações, suas oposições. Nisto, distingue-se da fonética, que estuda os sons da linguagem na sua materialidade, do ponto de vista de sua emissão e recepção. Então, a fonética estuda os sons na sua materialidade.
A unidade de análise da fonologia é o fonema, né? E esse fonema não é, portanto, o som... Desculpa. A unidade de análise da fonologia, o fonema, não é, portanto, o som da linguagem tomado como substância, mas como fenômeno linguístico, ou seja, como forma. Então já entra aí a ideia realmente de produção de sentidos e de comunicação. Nesta perspectiva, para ser nesta perspectiva, considera-se geralmente que, por oposição à fonética, que trata dos sons do discurso, também chamado de sons afetivos, a fonologia trata dos sons da língua, ou seja, das unidades fônicas, abstratas e funcionais. Fonologia é a ciência que estuda os sons da língua do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística. Ela estuda os elementos fônicos que distinguem, numa mesma língua, duas mensagens de sentido diferente. A diferença fônica no início das palavras do português de bala e mala, por exemplo. Então, a simples mudança do fonema no início aí do segmento ala, de cala para bala, mala, pala, tala, já muda a significação, o significado da palavra. É isso que a fonologia estuda. A diferença de posição do acento no português entre sábia, sabia e sabiá, por exemplo. Isto é estudo da fonologia. E aqueles que permitem reconhecer uma mensagem igual através de realizações individuais diferentes. Voz diferente, pronúncia diferente, etc., de acordo com o Dubois. Nisto se diferencia da fonética, que estuda os elementos fônicos, independentemente de sua função na comunicação. Então, mais uma vez, a fonética estuda os elementos sem ter uma ligação praticamente direta, obrigatória, com a ideia da comunicação, da produção dos sentidos ou do uso que o locutor faz desses sons. Já a fonologia, na fonologia, tem essa ideia da função desses sons no ato do locutor. Hoje, há uma tendência universal para considerar a fonêmica, o estudo da depreensão e levantamento dos fonemas, e B, a fonologia, o estudo dos fonemas em suas variantes posicionais, combinações e condições prosódicas. É o que diz aí Câmara Júnior. Então, o que a gente percebe, a diferença de fonética para a fonologia, gente, aqui, é que a fonética tem a ver com a produção do som, mas de maneira mais geral, qualquer tipo de produção de som, tanto que tem a fonética articulatória, a fonética acústica e tal, e a fonologia é este som que tem mais a ver com a questão da linguagem humana, da comunicação, da produção do sentido, do uso desse som, da mudança, às vezes, semântica. Então, é como esse som interfere na ideia do sentido. Tá? As referências aí, usei os dicionários de Câmara Júnior, do Dubois, do Neve e da Thaís Cristóforo Silva, Dicionário de Fonética e Fonologia. Tá bom? Abraço. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, deixe nos comentários, perguntas e alguma coisa, dicas, comentários, e aí a gente deixa para o próximo vídeo. Abraço e até a próxima.